Tem outras mensagens de áudio aqui. Daqui a pouquinho eu trago aqui na programação, tá bom? 8h27 agora, aqui no estúdio para bater um papo com a gente. Márcio Gomes está por aqui para trazer informações. Gesiel Carrara, conselheiro tutelar de Maringá, também está por aqui. E tem um assunto extremamente importante para a gente falar no programa de hoje. Mais uma vez, bom dia, né, senhor Márcio? Bom dia mais uma vez, Juliano, para você, para a audiência da Pinga Fogo FM. Ô, Juliano, a situação é a seguinte: o Gesiel Carrara, como você anunciou, ele já está aqui no estúdio. Ele é conselheiro tutelar aqui na cidade de Maringá, cidadão aqui da cidade também. E ele está passando uma situação para a gente, que é uma situação complicada, é uma situação que nos deixa também aí preocupados com a forma com que está sendo tocada a saúde pública aqui na cidade de Maringá. O Gesiel recentemente participou aqui do programa, participou do nosso programa de televisão, com uma denúncia grave da fila de espera para neurologista aqui na cidade, muitas crianças, inclusive, na fila de espera, e a fila de espera ela só andou depois da reclamação da equipe Pinga Fogo. E o Gesiel hoje ele volta para falar sobre uma outra especialidade. Hoje não é neuro mais, hoje é dermatologista, que a fila de espera está imensa aqui na nossa cidade. E ele sabe disso não só porque ele é conselheiro tutelar, mas porque ele é cidadão de Maringá e a situação está acontecendo com ele enquanto paciente que está na fila de espera por uma consulta com o dermatologista e está encontrando dificuldades, né, Gesiel? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio do Pinga Fogo. Bom dia, Márcio Gomes. Bom dia, Juliano, a todos os ouvintes. Bom dia, Gesiel. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Gesiel, essa situação ela não envolve diretamente o conselho, apesar que a gente sempre titula você como conselheiro tutelar. Essa situação envolve você, a sua pessoa, né? Você que está enfrentando esse problema enquanto cidadão. Eu tive até fazendo uma observação quanto conselheiro tutelar, a gente usa do mandato de conselheiro tutelar para requisitar em documento oficial do conselho o cumprimento do direito à criança e adolescente. Aí eu olhei assim e falei assim, poxa, eu poderia usar um documento do conselho pedindo uma requisição, o cumprimento de um direito para um adulto. Aí até teve uma discussão, falou assim, mas você não pode usar o documento do conselho quanto conselheiro pedindo para você mesmo. Daí eu não fiz com o timbre do conselho, uma petição ao Ministério Público, mas observando que eu sou pai de 3 meninas, menor de idade, e de um netinho de 6 meses, a minha condição de saúde, a minha preservação de saúde é a proteção da minha filha. Também, lógico. Então, automaticamente, eu sendo assistido, ou o pai da criança, a mãe da criança sendo assistido, ou requisitando que seja cumprido na vida do pai, está protegendo. Porque se eu vier a falecer de uma enfermidade por falta de uma consulta, de uma cirurgia, quem vai ficar desassistido são os menores, que tem que ser a sua proteção, e quem é o protetor primário são os pais. Então, assim, a política pública de proteção à criança não é só direcionada para a criança, é direcionada para os adultos, que são os pais, os genitores ou os cuidadores daquela criança. E que promove o bem-estar dela, né? Promove o bem-estar, que é o provedor do alimento, o provedor do cuidado, o provedor da educação. Então, assim, não foge a criança, a proteção do adulto que protege a criança também tem que ser assistido. Exatamente. Com os direitos de... Tem que cuidar, não pode deixar ele doente, Juliano. Pode deixar o adulto doente, o pai doente, o avô doente, que vai afetar a criança. É o direito ao acesso à saúde. É o direito. Nada mais do que isso. Exatamente. Já constituído, né? Exatamente. Desculpa até a indiscrição, mas assim, eu percebo que você tem como que eu posso dizer, uma ferida no rosto. É isso que motivou a sua ida ao médico, é isso? Na verdade, assim, se você observar que Maringá, ela é uma cidade que tem um índice de insolação muito forte, né, de raios solares muito forte. Então, Maringá é uma cidade que requer um cuidado. Sim. Uma campanha de uso de protetor, de cuidados, porque Maringá é uma cidade ensolarada. Então, automaticamente, é uma cidade que expõe demais a população aos raios solares, que vai virar lesões celular nem pele, que pode ser uma mancha, que pode ser uma lesão, que futuramente pode virar um câncer de pele. Então, a população de Maringá, se você for olhar na sua maioria, também tem uma tonalidade da pele clara, que é mais sensível ao raio solar. Então, vai ficar exposto aos raios solares e vai ter a necessidade de fazer um acompanhamento médico para identificar se aquela lesão não pode vir se tornar uma lesão cancerígena. Então, na minha família já tem histórico dessa situação. Eu já fiz algumas queimaduras, né, de algumas manchas na pele. E tinha uma outra que eu voltei e pedi novamente para passar pelo dermatologista, para que houvesse a identificação e que, se fosse queimado, já fazia o procedimento, que é um procedimento muito simples. A própria dermatologista, na consulta ali, ela já identifica, já aplica ali o produto e já queima aquela pele. Eu fiz isso há um ano atrás.
essa identificação, eu não sei o que é. Eu não passei por um especialista. E ela houve um agravo, vamos assim dizer. Aquilo que era apenas uma mancha, hoje houve um agravo. E eu estou há 1 ano aguardando para me passar por esse especialista. Há 1 ano o que você fez, você disse agora, eu fiz há 1 ano atrás. Você fez há 1 ano o pedido de consulta. Pedido para passar pelo dermatologista. Aí não passei pelo dermatologista. E até agora não saiu. Aí não saiu. Aí eu voltei. Aí que tem o problema. A gente, quando trabalha no conselho, o serviço público tem que ter protocolo. Protocolo o que é? Todos os funcionários da prefeitura seguem um protocolo e o paciente, ou seja, o contribuinte, ele sabe de como vai proceder aquele protocolo, porque você tem ciência do caminho que está percorrendo aquela situação uma vez levantada. Eu voltei na UBS, falei, eu preciso novamente pedir o dermatologista porque está agravando a minha situação. Na UBS me orientou a ir na secretaria. Eu fui na secretaria e me orientou a fazer um 56. Eu fui lá no 56 e falei, eu preciso da liberação da minha consulta, porque está agravando. Ponto. Peguei, aguardei a resposta do 156. A resposta do 156 por parte da ouvidoria da prefeitura foi que a fila seguia um critério por ordem e que a promotoria acompanhava essa situação. Eles colocaram a promotoria no meio, então. A resposta que eles me mandaram no 56 é que estava numa normalidade de cumprimento da fila de espera e que essa fila de espera, esse atendimento, ele era acompanhado pela promotoria. Como que se a promotoria de Maringá estava endossando a fila de espera e a demora. Então não tinha muito o que fazer. Tranquilo. Peguei a resposta 56, depois eu voltei de novo uma outra ocasião na Secretaria de Saúde, comentei que eu tinha que acionar o Ministério Público para liberar minha consulta, aí que as meninas pesquisou no sistema, a minha reclamação e meu pedido de urgência no 156 nem foi colocado no meu prontuário. Então quer dizer que a minha manifestação de urgência não serviu de nada. Não apareceu em nada. Não apareceu no meu prontuário de necessidade dizendo, ó, esse caso aqui dos 6 mil que estão esperando por consulta, que a fila de espera está em 6 mil, ele tem uma reclamação de urgência. Nem apareceu. Então eu estava invisível até na minha reclamação. Então você foi no 156. Então o que a gente imagina, Juliano? A pessoa vai lá, está na fila de espera. O caso dela é urgente. Ela vai lá no 156 e fala, olha, meu caso é urgente, eu preciso. Então o que a pessoa imagina? Que o 156 vai entrar em contato com a Secretaria de Saúde e vai anotar no prontuário dele, ó, esse aqui tem que ser urgente e tal. Então você voltou lá, o seu prontuário não tinha nenhum apontamento disso. Aí as meninas abriu lá o prontuário e falou, ó, a sua reclamação não está aqui. Tinha que talvez ter colocado. Elas até comentou, poderia ter sido anexada aqui para dar uma visibilidade que você tem uma reclamação de urgência. Sim. Na verdade, para reforçar a urgência, porque no pedido médico já tem. Tinha. Prioridade alta. Já tem. Já é dito como prioridade alta. Prioridade alta. Aí não apareceu. Aí, o que elas me recomendaram? Ó, você volta na UBS, fala com a diretora, porque é a diretora que vai poder interceder com o secretário para poder liberar para você, demonstrando a gravidade. Mas, meu Deus. É mais ou menos esse aí que foi o círculo do meu atendimento. E a gente, assim, como a gente lida com reivindicação de direito pelo Conselho Tutelar, então a gente tem um trâmite, a gente tem um conhecimento. Aí você pega, às vezes... Você sabe o caminho, né? Sabe o caminho e sabe Certo. como agir. Agora, eu te pergunto, dessas 6 mil pessoas, quais delas sabe, às vezes, transitar nesse universo e saber caminhar para poder fazer com que o seu direito seja garantido, né? Quantas delas sabem no 156, depois ir na secretaria ou ir no promotor? As pessoas não têm acesso a isso. Não tem essa informação, né? Não tem esse segmento. Aí eu retornei na UBS, voltei com a médica. A médica, então, desconsiderou a consulta no sentido de dizer assim, eu já vou pedir para você uma cirurgia. A consulta, que era uma consulta com o dermatologista, agora já se transformou num pedido de cirurgia. No pedido de cirurgia, daí eu entrei na fila. E não é a médica dermato, Não é é a a médica médica, clínica geral do posto. É a médica clínica geral, já pediu para poder ver se eu já passo a ser atendido já direto. Que ela também percebeu a gravidade. Porque ela percebeu a gravidade. Mas pela dermatologista, para ela fazer um exame, fazer uma investigação e fazer um encaminhamento, na verdade eu não passei. Talvez eu possa passar lá na mesa de cirurgia, que os médicos lá, pode ser que eles vão identificar o outro exame. Mas pela fila de espera no pedido de dermatologista, eu não fui assistido. Maringá tem 6 mil e... Deixa eu te ajudar aqui. Tá, mas da onde você chegou esse número aqui, ó? No documento dele aqui, esse aqui é o ofício que você mandou pro promotor, é isso? Foi encaminhado ontem para a promotoria pedindo... 6.310. 6.310, essa ação que foi encaminhada para o promotor, para ele, como direito, né, garantidor de direito, defensor do direito da população, para que ele manifeste a Secretaria de Saúde, para que a Secretaria de Saúde possa elaborar um plano, desenvolver uma atividade para fazer o atendimento da população de Maringá. Mas como é que você chegou nesse número de 6.310? Pelo portal da transparência, você digita o seu CPF,
lá no portal da transparência, na própria página da Secretaria de Saúde, e ele daí te dá essa informação. Ele te dá a posição que você está na espera. A posição que o paciente está, quando ele digita. E se você observar aí Ele tá com... Só para você que está ouvindo o rádio, não está assistindo a gente, ele trouxe os documentos aqui. Ah, é aqui, né? Aqui tem os dados do paciente, é isso? E aqui, tamanho da fila, 6.310, Leandro. Esse aqui é o documento do portal da transparência da própria prefeitura. Esse daqui eu tô aguardando, eu sou 1.858. Então tem 1.857 pessoas na sua frente. Tem 1.857 pessoas na minha frente para ser atendido. Eu, num total de uma fila de 6.300 e pouco. Aqui, Juliano, ó, prioridade alta, data do agendamento, 6 de julho do ano passado. Então, semana que vem, na outra, vai completar um ano que você tá na fila. Completa um ano. Com prioridade alta e tá na posição 1.858. E eles mesmos informam, tamanho da fila, 6.310. 6.310. É muita gente na fila por uma consulta. Não estamos falando de cirurgia nem exame, estamos falando de consulta, que é o início de tudo, é o básico. E a gente tem que tratar que parece que dermatologista, parece que é questão estética, né? Dermatologista. Não. E uma outra coisa, aí é que tem um detalhe. E, por exemplo, se você não consegue uma consulta com o especialista, na verdade a própria prefeitura ela acaba desvalorizando o atendimento do médico lá do postinho de saúde. Porque o médico do postinho de saúde atendeu, o médico do postinho de saúde faz um encaminhamento para um especialista, esse encaminhamento ele não tem sequência, ou seja, o trabalho do médico do postinho de saúde não valeu de nada, mais. Não teve resultado nenhum. Por exemplo, quanto que custou minha consulta lá no posto? Ela tem um custo. Então eu passei pela consulta e que de fato só teve custo, não teve efetividade. Não teve resultado nenhum. Não teve resultado nenhum. Porque... E a gente sabe que todo o atendimento médico que a gente vai passar, por qualquer que seja o problema, desde o mais simples, ele tem uma sequência que não fica só naquela consulta. E esse plano de consulta, exame e até mesmo um especialista, ele precisa ter essa sequência que Maringá não está tendo em muitos casos. E é uma política de saúde que precisa ser discutida. Você vai ver que não tem campanha contra a prevenção, né? Existem alguns temas de saúde específica que já tem muita propaganda, tem lei de conscientização, tem dias específicos, tem cor. O exame de prevenção de câncer de pele, você vai ver que não tem. É um debate a ser realizado em Maringá. Exatamente. Na verdade é o seguinte, campanhas de conscientização é que Maringá não faz em praticamente nada. Não faz no trânsito, não faz na área da saúde, não faz em muita coisa. E espaços de publicidade para isso, a prefeitura utiliza, mas para outras coisas. Deveria utilizar para isso, para essa conscientização. A gente fala, não tem campanhas para praticamente nada em Maringá, a não ser de dias específicos, mas isso tem que ser durante o ano todo. E esse tema, câncer de pele, né, que está em altas, você vai ver que o índice de insolação ela aumenta a cada ano que passa aí com o aquecimento global, é uma necessidade urgente. E é um direito à saúde que precisa ser assistido. Não dá para uma cidade igual Maringá, que goza do título da melhor cidade do Brasil para se viver, e a sua população carente, que quem aguarda na fila de espera do SUS são pessoas carentes, são o trabalhador. Aquele que tem mais condição paga o plano de saúde, tem um convênio, ele vai e ele resolve o problema dele. Você tem 6 mil maringaenses que precisam do poder público, que precisa do direito à saúde ser garantido, e ele tem aí a fila de espera de 6 mil para poder passar por um atendimento. E tem um detalhe, ele tá conversando com a gente e ele me deu aqui a cópia dos documentos, eu tô folheando aqui, Gisele. Tô sendo bem indiscreto contigo, tô folheando. Só que é o seguinte, ele tem aqui, porque assim, quando você marca, Juliano, lá a consulta, com o seu CPF, você pode entrar no sistema da prefeitura e consultar que ordem você tá da fila. Eu tô vendo que ele trouxe a cópia da fila de espera. A pessoa que tá na posição número 1, ela é uma senhora que tem 65 anos, não tem o nome, só tem a data de nascimento e fala que é o sexo feminino, que ela está esperando na fila desde abril de 2019. Poxa, não é possível. 20, 21, 22, 23. Há 4 anos. Mas ela é a primeira da fila. Como assim? Tem alguma coisa errada nisso, cara. Então, aí é que tá. Por exemplo, tem um ouvinte nosso que disse o seguinte. Se não estão atendendo a fila de espera, estão atendendo quem? Amigo de quem? Então, exatamente. Aí é que tá. Aí é que a gente chega àquele ponto daquela moeda de troca que muitos fazem aí na política e que a gente bate em cima e que os caras ficam pé da vida da gente falar isso, Márcio. Por exemplo, tem um ouvinte que diz o seguinte,
Consulta com dermatologista. Não sei quanto tempo tá demorando. Fui numa consulta no postinho de saúde, mostrei uma mancha na pele, a médica pediu encaminhamento para atendimento. A consulta foi marcada com menos de 60 dias e eu fui atendido. Peraí. E aí, como assim? Qual é o critério, né? Então, qual é o critério? É o tal do furar fila por indicação de alguém? É porque... Porque não pode. Isso é errado. Porque é uma fila de prioridade alta que tem essa prioridade. Isso não pode. Ah, mas é porque... Sabe como é que é, né? É amigo de fulano, fulano deu aquela indicação e muitos têm isso, né? Ah, e principalmente com o vereador, né? Eu vou votar em fulano porque quando eu precisei ele agilizou a minha consulta. Na verdade, ele passou outros para trás. Será que foi isso que aconteceu nesse caso? Porque se tem uma fila... E não tá obedecendo, né? Tem a dona Maria Geni disse aqui, ó. A dela já passa de 2 anos que ela tá aguardando também, Marcos. Isso não pode. Um dermatologista. E aí alguém vai lá e com 60 dias já é atendido? Peraí, qual é o critério que está sendo utilizado então nesse ponto? E tem outro detalhe que eu tô vendo aqui no papel, nos documentos que o José trouxe aqui. Essa posição 113 é para cirurgia. É para cirurgia, que foi um novo pedido, que daí não saiu a consulta. A lesão... E você tá na fila para cirurgia também. Aí agora eu tô aguardando, eu sou o 100º da fila da cirurgia. 286 pessoas na fila, Juliano, e ele é a posição número 113. Isso aqui é ou não é de se revoltar? Então, para cirurgia, os caras não fazem nada. Aí demora tanto que a médica já... para consulta, os caras não fazem nada. Demora tanto que a médica já pede logo a cirurgia. E para cirurgia, ele entra numa outra fila de espera. E aí um detalhe, eu vi aqui, esse e-mail aqui, a resposta da Secretaria de Saúde, para você, porque diz aqui, ó, informamos que a liberação da consulta ou exame, bem como a cirurgia, são de responsabilidade do setor de regulação. Esclareço também que toda especialidade passa por uma fila única e cronológica, que é acompanhada constantemente pelo Ministério Público, que é o que ele disse aqui. É a diretora lá do Posto de Saúde que escreveu num e-mail para ele aqui. 156. Esse é do 156. Tá. É a resposta dela para o 156. Diz aqui, ó, o seguinte, ó. O agendamento já está em prioridade alta, mas, caso a situação do paciente tenha se agravado, oriente que procure a UBS para avaliação. Eles reconhecem a própria incompetência aqui, porque o 156 está reconhecendo, a saúde pública está reconhecendo através do 156 que ele tem prioridade alta, que ele está na fila de espera e assim, ó, como nós somos incompetentes para atender a fila, se o caso dele piorar, vocês, por favor, voltam lá no posto de saúde. Que absurdo isso, então, cara. E esse protocolo é um protocolo de engodo. Porque eu fui no... Então, vou fazer a cronologia. É isso daí que eu acho que precisa trabalhar e a população não pode ser tratada dessa maneira. Eu fui e fiz o pedido. Passou um ano, fui fazer uma reivindicação no 156 dentro da Secretaria de Saúde. Fiz a reivindicação, tive essa resposta que você me deu. Voltei na Secretaria, comuniquei, ó, eu preciso de uma cópia da minha consulta que eu vou entrar no Ministério Público. Aí fizeram lá uma conversa me orientando, não, volta lá no UBS, conversa com a diretora, passa lá com a diretora que vai agilizar para você. Quem vai poder fazer alguma coisa vai ser a diretora da UBS. Né? Eu não sei qual que seria o potencial, nem cheguei a conversar com ela. Qual que seria o potencial dela fazer, liberar um atendimento. Só que se eles, né, eu não sei qual que seria. E depois eu acabo voltando na UBS para passar pelo médico, só que daí a médica ela não é especialista, ela é clínica geral. Aí ela vendo que estava se agravando, ela já fez o pedido de cirurgia, de remoção. Eu mesmo vou cuidar disso aqui, porque... Ela já fez o pedido aí já de cirurgia para remover a lesão, porque não é mais nem investigar pelo dermatologista, já evoluiu para uma necessidade de uma microcirurgia. Rapaz, olha, Juliano, isso é muito sério, tá? Isso que a gente está levantando aqui com a fala do Gesiel é muito sério, é muito grave. Essa fila de espera aqui, ela me impressionou porque aqui, ó, as duas primeiras da fila de espera são um homem e uma mulher de 65 anos, tá? Mas tem aqui, por exemplo, um jovem de 22 anos que também está na fila. É o 7º da fila. Então tem de várias idades. Tá? Tem idosos, a pessoa que nasceu em 1950 na fila, e tem o Gesiel, que tem quantos anos, Gesiel? 43. 43. É um rapaz novo. Então, assim, a fila de espera, ela atende várias idades e não dá para entender qual é o critério. Como é que alguém com a prioridade alta não consegue uma consulta com o médico dermatologista? Na boa, vamos fazer uma pergunta que parece grosseira, mas cadê o dinheiro da saúde? Cadê o dinheiro da saúde pública? Cadê que iam zerar
a fila de espera por consultas com especialistas. O prefeito disse que está esperando vir o dinheiro da Sanepar, do acordo da Sanepar, para poder zerar a fila. Imagina, dependendo do acordo com a Sanepar, para o dinheiro entrar e investir na... Então nós vamos esperar quando? Porque esse acordo com a Sanepar nem passou pela Câmara, nem tem ideia de quando isso vai acontecer. Aliás, a Câmara está aguardando documentos que ela não tem nem documentos para aprovar isso. Então, assim, é algo bem sério, bem sério. Você sabe, bom, não sei se é do seu conhecimento, será que tem crianças nessa fila também? Olha, porque não sei. Pode ser que eu não tenho informação se para criança ela tá nessa lista ou se há uma lista específica. Até porque no Conselho Tutelar nunca houve uma busca do Conselho quanto à fila de espera. E nunca houve uma reclamação específica também. Para dermatologista. Até porque essas lesões celulares, ela vai começar a aparecer agora dos 40 aos 50. Tem isso. A porque incidência é menor, você toma insolação na infância, na adolescência, exposto ao sol. Essas lesões, elas vão manifestar agora. Então você vai ver que a primeira da fila aí é uma senhora de 60 anos, mas sequela de uma vida aí, né? De uma vida que vai manifestar agora. Só que daí tem um agravante. Essas lesões celulares, elas podem virar um câncer de pele. E teve um caso agora de uma pessoa conhecida nossa, que ele é careca e tomando muito sol na nuca, teve um começo de câncer de pele. Não sei se houve, eu não posso dizer se ele ficou na fila de espera, mas houve um descuido. E aquela mancha que se tornou uma lesão e se tornou um câncer, ele enraizou. A cirurgia dele no crânio foi uma cirurgia muito complexa. Invasiva para demais. poder tirar aquela lesão. Então, assim, parece ser uma coisa simples, dermatologista, mas está se tratando de manchas que podem evoluir e que precisa ser identificada precocemente para iniciar o tratamento e que vai evitar de gastar com cirurgia. Exato. Ô, Gesiel, agora uma pergunta. Na verdade, a minha visão hoje é que em Maringá não se investe nisso, não se investe em saúde preventiva porque há muito mais interesses por trás. Como, por exemplo, Maringá tem estabelecimentos comerciais da área de tratamento à saúde, um em cada esquina e cada vez saindo mais. Por quê? A cidade de Maringá está doente, Márcio? Eu acho que sim, Juliano. Maringá está doente, então, mas está doente por falta... Até pelo número de farmácias que temos nessa cidade. Não, exatamente, é isso que eu estou falando. E cada dia inaugurando mais. E clínicas também, né? Parece que a ideia é criar um caos no atendimento para poder promover esses estabelecimentos, né? Você cria um caos na saúde para você valorizar financeiramente estabelecimentos e, fora estabelecimentos, outras pessoas que possam se beneficiar com isso. Porque Maringá está doente. Maringá não tem campanhas de prevenção em nada. Nada. Como você falou. Por exemplo, a prefeitura, ela gasta muito dinheiro com propaganda, publicidade. Ela poderia usar esse espaço de publicidade que é pago pelo município para se fazer campanhas, como o caso de prevenção do próprio câncer de pele e de tantas outras doenças também. Mas o município não faz. Ele prefere gastar dinheiro mostrando Maringá é a melhor cidade para se viver e ponto. Aquela mesma ladainha, aquela mesma conversa fiada de sempre. É não enfrentar os problemas, né? Exato. É não enfrentar os problemas. Você não tem medo... Márcio, só para a gente falar essa questão do caos, o Alexandre do Paris, ele menciona lá, será que os números registrados são todos válidos? Talvez pessoas cansadas de esperar buscaram atendimento por conta... ou até mesmo desistiram, e aí na lista a vaga para atendimento continua ativa, o que automaticamente parece proposital para que uma pessoa desista de aguardar a consulta que lhe é de direito e que aí busque por meio particular. Eu acredito que essa lista é real. Sabe por quê? Porque assim, eu tenho um amigo, tá? Um amigo que ele veio morar em Maringá não faz muito tempo. Trabalhou aqui com a gente, inclusive. E o telefone de contato dele é 43. Então ele usa a UBS do Jardim Universo. Eu estou falando, esse dado é real, do Jardim Universo. Ele mora praticamente quase ao lado da UBS, inclusive. Ele usa lá. Como o celular dele é 43, eles não entram em contato com 43. Ele colocou o meu telefone como recado. Então vira e mexe, o posto de saúde manda para mim. Viu? Liberou a consulta do paciente e coloca o nome do filho dele, que faz o acompanhamento médico lá. Tem interesse na vaga? Saiu na vaga dele. Confirme sim. Quando a pessoa confirma sim, aí vai lá e retira a guia, Juliano. A guia da consulta. Então, retirou a guia, evidentemente que o nome dela sai da lista.
Tá? Então, eu não acredito que eles... a primeira da lista que não apareceu. O nome dela vai ser... O sistema já passa para outro. Inclusive, esse caso da UBS que eu estou dizendo do Universo é um exemplo real. Tanto que ontem eles me ligaram à tarde dizendo o seguinte, viu? A mãe, né? Que é uma amiga nossa, falou, a mãe veio aqui retirar... só que ficou um documento para trás. Ela precisa voltar aqui para assinar e pegar esse documento, senão a gente vai passar para o próximo da fila. Então, o controle da fila existe. Essa fila aqui é real, pode ter certeza. A Cleo do Champagnat diz, a minha mãe está, né, com uma verruga crescendo no nariz, pode ser câncer. A médica já pediu prioridade alta 2 vezes, desde o ano passado e até agora nada. Então, cara. Então você vê que não é só o seu caso, não, José. nós temos 6.000 na 310. lista oficial, 6.310 maringaenses esperando para passar para um dermatologista, que possivelmente desses 6.000, vamos colocar que tem uma porcentagem boa, que tem que fazer um tratamento para retirada de uma lesão que já está se caminhando para lesão cancerígena, né? É sério, é grave, e nós precisamos de uma resposta daqueles que têm aí a representação de cuidar da saúde da população de Maringá. Eu sou conselheiro tutelar, eu reivindico o direito, vocês sabem que a minha postura é de defender, de cobrar, né? É uma exposição que às vezes cria um desconforto pra gente, porque... Você não tem medo? Porque você aqui está fazendo uma dura crítica à Secretaria de Saúde. Você é conselheiro tutelar, você não tem medo de uma... Não, retaliação? Não, retaliação, a gente criar um ambiente não favorável dentro desse convívio, é natural, porque eu sou um conselheiro que defendo o direito e eu exerço com brilhante o cargo que me foi confiado como conselheiro tutelar. Porque eu poderia ser um conselheiro tutelar para acenar, criar um campo favorável e, de repente, ser exposto como o bom conselheiro. Do paz e amor. Do paz e amor na visão de quem eu devo fazer um confronto. Eu devo discutir política pública, eu devo apontar onde o melhor recurso tem que ser gasto, aonde que de fato as coisas têm que acontecer. Então o que o senhor está querendo dizer é que no trabalho do senhor, o senhor já enfrenta esse pessoal? Eu já enfrento. O meu trabalho enquanto conselho tutelar é um trabalho de reivindicação de direito. É um trabalho de dar publicidade. Porque o que acontece na nossa sociedade, Juliano, e dentro do contexto político, é que depois que há a eleição, a publicidade dos problemas, ele é meio que camuflado, ele é meio que estampado, dá uma aquietada. Então, quando você camufla um pouco dos problemas social, você não debate. Se você não debate, você não dá visibilidade. Se você não dá visibilidade, você não propõe solução. Exatamente. Aí eu digo, por que aqui eu agradeço o espaço que vocês concedem aqui? Porque é um espaço de debate. Nós estamos conversando com a população. Esse programa vai chegar, né, a Prefeitura de Maringá, aos responsáveis, e é um apelo que a gente está fazendo. Exato. Como cidadão. Nós estamos fazendo um apelo. A população de Maringá precisa do atendimento. Maringá é uma cidade rica, a melhor cidade do Brasil para se viver, e a população que vai buscar um médico, que vai buscar uma consulta, precisa de ser atendido, não pode ser tratado com esse descaso. Será que nós vamos ter alguma resposta da Secretaria de Saúde em relação a isso, Márcio? Eu acho que sim. Sabe por quê? Você se lembra da outra vez que você veio, aí, enquanto conselheiro, pedir agilidade nas consultas para neuro, né? Porque tinha muitas crianças na fila. Andou aquela fila, não andou? Andou aquela fila. E aquela informação, ela foi feita dentro de uma construção do Conselho Tutelar, participando com o serviço de rede de proteção, que são os próprios funcionários da prefeitura, nas suas localidades, que a gente conseguiu identificar, nós temos problema na escola, nós temos problema com família, só que nós temos um problema, essas famílias estão aguardando neurologista, que impede o avanço do tratamento da criança. Quando o Conselho Tutelar, então, recebe esse feedback, aí eu falei, então vamos fazer com que essas filas e esses atendimentos sejam liberados para nossas crianças. Mas qual que foi o instrumento que nos ajudou? A gente dá publicidade para essa demanda para que as coisas acontecessem. Foi o espaço que vocês aqui nos garantiu. Porque simplesmente nós, quanto Conselho Tutelar, também às vezes não conseguimos ampliar e dar visibilidade para as necessidades da população para que aquilo que precisa ser feito aconteça. Né? No caso ali era em favor das nossas crianças, que nós estamos atuando, mas aqui nesse caso é em favor, né, dos adultos aqui, das famílias que estão aí aguardando 6.310 pessoas, que é um cadinho de pessoas que têm o seu direito. Maior do que algumas cidades da região, Juliano. Do que várias, aliás. Do que várias. E você fez a denúncia, estou vendo aqui, a 14ª Promotoria de Justiça é que defende os interesses da saúde pública. Da saúde pública de Maringá. E eu vou tentar entrar em contato com também, eu não me lembro agora quem é o promotor, ou se é a promotora, é a doutora Michele Nada, você sabe? É isso. Acho que é a doutora Michele Nada. Enganado, Vou perguntar, porque é o seguinte, pela resposta do 156, o Ministério Público está sabendo de tudo.
Então o Ministério Público sabe do assunto e não faz nada? Deixa 6 mil? Eu acho que o Ministério Público foi incluído aqui indevidamente. Eu não acredito que o Ministério Público, com a seriedade que eles têm, eles iriam saber que tem 6 mil pessoas e a prefeitura não está fazendo nada e ficar quieto. É que, na verdade, um 56 ele me endossou, né? Ó, você não adianta reclamar porque nós temos um órgão que está sabendo. Já está acompanhando. Já está acompanhando. É isso aí e espera, né? Mas assim, não, daí não é assim, o Ministério Público, se ele está endossando que o direito à saúde da população, que é um direito constituído na nossa Constituição Federal, que está sendo negado, que está sendo violado. Direito que você não tem direito. E daí o Ministério Público está endossando, então assim, está de mão dada com a Secretaria de Saúde não e pode. manter 6 mil famílias aguardando com prioridade alta, né? Talvez nem todos são prioridade alta, mas você vai ver que tem muitos aqui, no caso, que são prioridade alta que estão aguardando, né? Então, assim, mas a gente encaminhou para a Promotoria da Saúde, vamos ver se eles acatam o nosso manifesto, acatam a nossa petição, que eles encaminhem para a Prefeitura pedindo providência e a nossa população... Provavelmente foi inclusive... E não é só essa especialidade, né? Tô vendo as mensagens aqui, ó. Cardiologista, tem também, né? Ortopedia. O Marcão Guincheiro falou ortopedista. Um ano. E colocou urgência. Problema de coluna, o médico colocou como urgência. O que significa urgência para eles? O cara tá 1 ano esperando. É igual o caso do Gesiel. É prioridade alta, 1 ano de espera. Nós vamos cobrar, Juliano, resposta da Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde através da Secretaria de Comunicação? Eu vou tentar ligar diretamente para o secretário, certo, que é jornalista. O secretário Clóvis, ele não é médico, ele é jornalista. Só que tem feito um trabalho de gestão dentro da secretaria, né? Então ele é o secretário de saúde. Vou tentar ligar diretamente para ele. Por quê? Porque a equipe do Pinga Fogo, desde quando nós denunciamos a compra supervalorizada do terreno da Prainha, nós simplesmente, inclusive estamos preparando uma reportagem sobre isso e vamos acionar o Ministério Público, se for o caso. A Prefeitura de Maringá está se negando a fornecer qualquer informação solicitada pela equipe do Pinga Fogo. Ontem eu conversei através de mim, através do repórter Amaro de Oliveira, o jornalista. Eles não nos respondem. E ontem eu falei com a secretária de comunicação. Antes era só assessoria. Agora a própria secretária está se negando a nos atender. Isso aí é grave e ilegal, inclusive. Então, ontem eu conversei com um amigo que é advogado, já é meu advogado, e ele disse isso. Ele falou, se eles continuarem a se negar, nós vamos buscar todas as respostas de forma judicial. Sim. E vão para cima da prefeitura. Eles vão ter que responder e vão responder judicialmente. A administração pública, um dos preceitos lá é o preceito de publicidade. Tem que dar publicidade aos atos que eles realizam. E publicidade não é publicidade de propaganda, é publicidade dos atos. É uma negativa a um órgão oficial de comunicação que é considerado um serviço essencial à população. Exato, tem que ser. E assim como eles informaram aqui pro cidadão Gesiel, que hoje não está aqui só como conselheiro, mas como cidadão, como maringaense, a Secretaria de Saúde informou para ele que tem 6.310 pessoas na fila. E por que não informar para a imprensa? Por que não informar? Então, assim, a gente vai em busca, viu, Gesiel, dessas informações e tendo respostas, tomara que nós tenhamos, a gente vai contactar você para repassar essas informações e torcemos para que essa fila ande. Porque a gente percebe, pelo seu caso, pelo caso, todo mundo precisa do atendimento, né? Eu agradeço aí a oportunidade que vocês nos concedem, né? A gente entende que a população precisa ser assistida pelos seus direitos, a saúde principalmente. Pode ser que na maioria dessas pessoas que estão aguardando cuida de alguma criança, é responsável por algum neto, é responsável por algum filho, que é o provedor daquela casa, e que essa negativa no atendimento pode prejudicar a saúde dessas pessoas, que automaticamente também vai afetar a instabilidade do lar e afeta nossas crianças. Então, assim, a criança ela não é um ser sozinho, ela pertence a uma família. A família estando bem, estando assistida pelo poder público, a criança está bem. Então é minha responsabilidade também, enquanto conselheiro tutelar, defender os pais, defender os avós, defender a família de Maringá, o povo de Maringá. E deu para perceber que o seu problema não é um problema... O problema aqui apresentado através do rádio nesse momento, Márcio, não é só um problema do Gesiel. Problema de muitas e muitas pessoas que estão mandando a reclamação. Milhares, né? Podemos dizer milhares de pessoas, né? E aí, porque já há mais de 6 mil nessa lista e tantos outros que estão mandando aqui essa mesma reclamação. Exatamente. Até a gente sugere para os ouvintes, enquanto a gente conversava com o Gesiel aqui, eu não sei se podia, mas eu tirei fotos dos documentos. Tá? Que a gente fala com base em documentos, Juliano. Primeira coisa que o Gesiel falou assim, Márcio, eu tenho a reclamação e tenho todos os documentos.
Não é? Então, se o ouvinte estiver acompanhando a gente e tiver a cópia ali do documento e tal, quiser mandar para a gente vai encaminhar isso aí. A gente vai tentar dar sequência nesse caso. Falar, essa aqui é a minha guia, estou esperando. Porque assim, Juliano, a gente trabalha com muita transparência. E sempre quando a gente fala alguma coisa, coloca no ar, com base em documentos. Para depois amanhã, neguinho lá da secretaria não dizer, a equipe do Pinga Fogo inventa caso. Não, a gente não inventa caso. Nós temos coragem, assim como o Gesiel tem coragem de vir aqui e dar a cara dele a tapa, dizer, eu estou passando pelo problema, eu estou com essa dificuldade, milhares de pessoas estão. Então, aqui a gente não inventa fato. Né? O pessoal do Pinga Fogo gosta de bater na prefeitura. Primeiro que é a nossa missão enquanto imprensa. Tá? Por quê? Porque quem está lá está sendo pago com o nosso dinheiro. Nós temos que continuar fazendo isso e vamos continuar. Não é? E aí, inventar caso não faz parte da nossa índole aqui, não é? E está aqui mais uma prova disso. O Gesiel precisa de resposta, assim como esse pessoal aqui também, Gesiel. A gente vai atrás. A população está aguardando e nós esperamos que a Secretaria de Saúde dê uma resposta positiva para a nossa população. A população que quiser consultar aí a sua fila de espera, entra no site da Prefeitura, na barra lateral à esquerda está lá, Saúde. Você clica em cima, vai entrar, já vai ter um campo lá, consulta. Tá bem assim, azul com uma lupa. Você clica, vai digitar o seu CPF, você vai ver aonde que está o seu nome e a fila de espera que você está aguardando na sua especialidade. Digitando o seu CPF, vai aparecer. É o portal da transparência, por isso que nós temos esses dados aqui, porque eu sou um paciente que faço parte da lista dos 6 mil, e por isso que, de fato, nessa especialidade eu consegui ter essas informações e esse acesso. São informações que são, por obrigação, a Prefeitura tem que tornar pública. Gesiel, obrigado pela confiança aí da nossa equipe. E isso não acaba aqui nessa entrevista. Isso vai seguir a nossa missão agora da sequência nesse caso. Bom dia para o senhor, obrigado. Tá? Bom dia, Márcio. Bom dia, Juliano. Toda a população de Maringá. Bom dia. Deus abençoe a todos. Amém, a todos nós. Esse é o Gesiel Carrara e o Márcio Gomes batendo papo com a gente nessa manhã de quarta-feira pra gente